conheci o Marco Aurélio em Brasília, nos 30 anos da Universidade Internacional da Paz. Todo mundo aqui sabe que existe uma Universidade Internacional da Paz, gente? Quem não conhece a Unipaz, levanta a mão. Não tem problema nenhum, mas a gente apresenta, tem o site, uma escola de transformação maravilhosa. Estão todos convidados a conhecer, unipaz.org. A nossa unidade aqui em São Paulo fica na Vila Mariana e temos mais 19 unidades. 19? 14. Então, vamos fundar mais 5 para não ficar aqui. E o Marco Aurélio eu conheci nos 30 anos. Uma honra, uma alegria. Te agradeço do meu coração estar aqui com você. Foi um encontro, né? Porque eu falei, você gostou do que eu falei, e depois você fez uma apresentação, eu amei sua apresentação. Então, aí. Que bom. Conta pra gente, Marco, eu acho que mais que nada, como é que começou a sua relação, como é que brotou, né? Marco é psicólogo clínico, né? Com doutorado em desenvolvimento sustentável e cultura. Na verdade, um mestrado em psicologia e cultura, psicologia clínica e cultura, e foi no mestrado que eu encontrei a ecopsicologia. Na verdade, eu trabalhava com outra área, né? Trabalhava com psicopatologia e vida religiosa. E no meio desse mestrado eu acabei descobrindo, por acaso, assim, na verdade eu tive uma experiência com a natureza que me fez perguntar o que a psicologia estava dizendo daquilo que eu vivi. E foi quando eu comecei a pesquisar sobre isso que eu acabei chegando na ecopsicologia. E foi para mim uma surpresa, porque alguém é da psicologia aqui? Então, vocês sabem que a gente aprende toda a nossa formação em cima de relações humanas, em cima da nossa ou experiência subjetiva, o nosso comportamento, as nossas relações, né? E eu acho que vocês vão concordar comigo que na formação de um psicólogo, claro, tem coisas fundamentais, uma infinidade de assuntos incríveis, profundos, etc. Mas essa questão da nossa relação com a teia da vida não costumava ser um tema da psicologia. Não era, né? E aí, o que eu encontrei foi uma série de autores que estavam buscando trazer para dentro da psicologia essa dimensão que é da relação com o que a gente chama de mais que humano, né? Para ter o mesmo status que nós temos nas relações com os humanos. E o interessante é que, dentro da ecopsicologia, havia um olhar crítico e um certo privilégio, um olhar privilegiado, vamos dizer assim, para tentar interpretar essa crise ambiental, as questões climáticas e outras, como, por exemplo, perda de biodiversidade, etc., do ponto de vista clínico. O que, para mim, foi uma grande ideia. Eu trabalho com clínica, estava com mestrado em clínica, e aí fiquei com aquele impacto e, com o tempo, comecei a me dedicar cada vez mais à ecopsicologia. No final, acabei fazendo um doutorado em ecopsicologia, só que não quis fazer na psicologia. Fiz num centro interdisciplinar, convivendo com vários olhares e vários profissionais de outras áreas, até porque seria difícil na psicologia eu conseguir espaço para a ecopsicologia, já que ela é uma abordagem que tem um perfil muito aberto de diálogo. Ela é um campo interdisciplinar e um campo transdisciplinar, né? E ainda, infelizmente, não é fácil achar na psicologia quem tem a abertura para encarar um projeto assim. Agora, eu já fui atualmente, eu tenho estado em bancas de mestrado, doutorado, de gente que está usando a ecopsicologia. Agora, tem 2 meses, uma colega defendeu um doutorado sobre ecopsicologia e educação ambiental numa universidade de Santa Catarina. Então, aos poucos, essa perspectiva está entrando. E teve um episódio, né, na sua vida que foi acho que um grande despertar dessa conexão, não teve? Teve um especificamente, mas, na verdade,
O que aconteceu? Eu fui passar uma tarde num parque que havia sido inaugurado em Brasília, que chama Olhos d'Água. Quem conhece Brasília deve conhecer o parque, que é um parque que tem uma lagoa. Tem uma lagoa, tem árvores enormes à volta. E foi justamente nesse espaço, nesse lugar, que eu vivi uma experiência que eu posso definir assim. Primeiro, de profundo autoequilíbrio, profundo centramento, de inspiração, e chegou ao ponto de uma ampliação que me respondeu muitas coisas, né? E eu tinha, enquanto tinha experiência, eu tinha clara noção de que aquilo estava acontecendo por causa do lugar. Era a conexão com o lugar que tinha. Eu acredito que vários de vocês tiveram experiências similares, parecidas, quando você sente o impacto de um espaço vivo em você, provocando sentimentos, provocando encantamentos, provocando integração, né? Mas, assim, às vezes a gente tem e guarda para a gente, né? Tem e não busca entender o que é isso que está acontecendo. E foi essa experiência que acabou despertando perguntas, né? E o curioso é que depois dessa experiência e das respostas que eu tive da ecopsicologia, eu comecei a lembrar de outras vivências que eu tinha. Por exemplo, eu passava todas as minhas férias numa fazenda no interior do Rio Grande do Sul, um lugar chamado Bagé, que é na divisa com o Uruguai, com pampas, aquelas colinas a perder de vista. E teve um dia que eu saí da casa, fui para um galpão que tinha ali, e a cena era um sol vermelho descendo no pampa, os cavalos lindos, maravilhosos que tem lá, e gado pastando, né? E aquela experiência provocou algo em mim que eu não sabia descrever o que era. Mas o pior de tudo é que eu não tinha com quem compartilhar aquilo. Porque esse tipo de experiência a gente não costuma falar, né? E normalmente tem o risco de você falar, a pessoa não considerar, não levar a sério, não dar a devida profundidade para aquilo que você está compartilhando. E aí as fichas começaram a cair, né? Todo mundo tem essas experiências. Mas assim, a maior parte de nós não tem com quem compartilhar e aprofundar uma conversa sobre isso de uma forma legal, realmente aberta, que valorize, né? E tem pessoas que, de fato, não têm com quem conversar. E quando eu comecei a trabalhar com ecopsicologia, logo no comecinho, eu tive a oportunidade de trabalhar com gente que não tem nenhuma relação com o meio ambiente, nem com psicologia, e eu comecei a perguntar como eles se sentiam quando recebiam a notícia de que 40 mil campos de futebol, por exemplo, tinham sido queimados naquele ano. Na Amazônia. Na Amazônia. E a minha surpresa é que não tinha ninguém que não tivesse algum tipo de reação. As pessoas, quando tinham a oportunidade de falar, revelavam sua angústia, seu medo, sua insegurança, às vezes sua revolta. O que me fez pensar que, abaixo da camada da nossa consciência habitual, existe toda uma série de sentimentos ligados à nossa conexão com a teia da vida que não chega à consciência porque não é socialmente aceito, né? Você não tem muito com quem falar isso. E aí fui embora. Comecei a fazer isso, levar isso mais a sério, fazer essas perguntas mais intensamente. E, aos poucos, descobrindo a riqueza, a profundidade que essas experiências têm, o potencial de geração de saúde mental e de espiritualidade que elas têm, né? E aí, toda uma carreira em cima dessa história, né? Quando eu fui fazer o doutorado, era um doutorado em sustentabilidade. E aí o assunto que veio foi até onde a crise de sustentabilidade que nós vivemos não é uma crise psicológica, né? Como é que a psicologia entra nessa história? E aí a gente começa a questionar se essa crise de sustentabilidade não é um indicador de falta de saúde psicológica da cultura em que nós vivemos.
da civilização em que nós vivemos. Quer dizer, até onde nós estamos vivendo numa fase adoecida de uma cultura, cujo sintoma tem sido justamente o aumento da ansiedade, da depressão e da destruição ambiental. E os dois juntos têm uma relação com o outro. Quer dizer, até onde um ecossistema devastado não é uma fotografia perfeita de um estado de alma. Né? Então, isso tudo vai nos revelando que assim, essa desconexão que a gente tem com o mundo natural é uma desconexão que a gente tem com a nossa própria alma. Que as coisas estão profundamente ligadas. Né? E aí você encontra, no universo teórico da ecopsicologia, por exemplo, tem uma obra que o subtítulo dela é Curando a Mente e Restaurando a Terra. E, para mim, mexeu demais essa frase, porque a pergunta que fica é possível curar a mente sem restaurar a Terra? E vice-versa, né? Não é? E isso vai levar a questionamentos sobre o alcance das psicoterapias. Né? Como é que entra essa questão ambiental nas psicoterapias? Então, é tudo isso que a ecopsicologia anda pensando, anda olhando. Né? Por outro lado, tem esse lado mais, vamos lá, sombrio, mais ligado ao nosso adoecimento como civilização. Ao mesmo tempo, tem o outro lado. Né? A natureza como fonte de uma incrível inteligência, ela é uma expressão de uma incrível inteligência auto-organizadora, né? E que todo psicoterapeuta sabe que a psique tem também essa capacidade auto-organizadora, mas poucos psicoterapeutas chegam a assumir ou admitir que essa capacidade auto-organizadora da nossa vida psíquica não é mais do que uma expressão da inteligência da natureza. Né? Então, em nós próprios, na nossa dimensão objetiva, orgânica, ela está funcionando. Na nossa dimensão subjetiva, ela está funcionando também. E esse é um grande mistério. Né? Isso que cria os universos me cria também. E me cria subjetivamente, do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista psíquico. Né? Portanto, na nossa psique, nós temos não só a expressão dessa inteligência auto-organizadora, como temos nela um potencial de descoberta de profundidades dessa inteligência, talvez infinito. E a gente busca investigar o que é isso. Né? Tecnicamente, a gente chama de inconsciente ecológico, uma dimensão ecológica do inconsciente. Essa expressão vem da influência que a psicologia analítica teve sobre a ecopsicologia. Né? Ela tem influência da psicanálise, mas uma influência talvez mais forte da psicologia analítica, porque o Jung dizia que, além do nosso inconsciente pessoal, nós temos a dimensão dos arquétipos, que é a própria inteligência organizadora da natureza atuando em nós. Né? E quando Jung descrevia o inconsciente coletivo, ele chegou a dizer isso, que o inconsciente coletivo ele traz o registro da evolução da vida, de toda a evolução da vida, não só da nossa espécie. Né? Quando a gente olha, por exemplo, para o projeto Genoma Humano e vê que no nosso DNA nós, de fato, carregamos o registro da vida, inclusive de outras espécies. Nosso DNA carrega registros do mundo vegetal. Nós carregamos minerais no nosso corpo. Você falou agora de poeira cósmica. Nós carregamos poeira gerada nas estrelas, os elementos químicos, enfim. Então, nós somos a expressão de toda essa história. E essa história, assim, desses registros genéticos, mas também bioquímicos, isso tudo fala dessa sabedoria que não só é auto-organizadora, mas ela floresce, ela sai dela um número infinito de novas formas, de novas adaptações. Né? Isso nos faz pensar que, potencialmente, isso que se chama o inconsciente coletivo ou o inconsciente ecológico é uma fonte
do que a gente pode chamar de uma sabedoria ecológica, porque nele existe uma sensibilidade especial, né? Só para vocês saberem, na literatura ecopsicológica, uma das articulações que se faz é que mudanças climáticas, perda de biodiversidade, podem ser expressões de um movimento autodestrutivo na nossa espécie. Um movimento autodestrutivo em qualquer organismo não ocorre sem uma tensão, um estresse muito grande, uma tensão muito grande, né? Então, a questão é o seguinte: o que gera esse estresse? O que gera essa tensão psíquica em nós? Eu estou falando de uma das leituras possíveis para o fenômeno, tá? E uma das respostas que vem do Theodore Roszak é de que, se existe essa tensão psíquica, provavelmente ela vem da supressão de uma desconexão com uma dimensão nossa. E a coisa mais evidente de ver é que nós, de fato, vivemos uma supressão da nossa sensibilidade ecológica básica. Significa que nosso modo de olhar para a teia da vida foi se tornando cada vez mais coisificado. A gente olha para coisas e não para a vida, né? E aí a gente endurece, aí a gente se desconecta, a gente se afasta dessa raiz mais profunda, né? Ao contrário, o contato com o inconsciente ecológico tende a despertar nas pessoas um senso maior de reciprocidade, de comunhão, de entendimento de como a natureza funciona. Porque uma das coisas que a gente precisa admitir é que nossa civilização não tem a menor noção de como a natureza funciona. Tanto que monta toda uma economia e um modo de funcionar à revelia do planeta que dá sustento a gente, né? E caras importantes do pensamento psicológico e filosófico, como Gregory Bateson dizia que quanto mais nosso modo de pensar se afasta da forma como a natureza faz as coisas, mais loucos nós nos tornamos, né? Então, em algum momento, a gente perdeu a pegada, assim, né? Perdeu a sacada de como é que é viver num planeta, como é viver na nossa casa, né? E a gente está sofrendo disso. Estamos sofrendo de ignorância de como viver na nossa casa. Agora, o que a ecopsicologia acrescenta é que não é só ignorância. Tem uma dimensão mais sensível em nós, que está suprimida pela cultura, né? E é dela que vem a ignorância, ou ela vem junto com a ignorância, né? É isso. Ai, gente, você tá suspira, né, gente? Eu suspiro também com a ecopsicologia. Suspira, né? E essa desconexão, né? Esse olhar de pura desconexão mesmo, né? Desse, acho que talvez não entendimento de que nós somos a árvore que está lá fora, a mesma seiva. Não, isso não tem, já você se esqueceu completamente isso. No pensamento normal, no pensamento dominante, no pensamento que gira toda essa máquina econômica, isso é bobagem. Tudo isso é bobagem. Agora, a gente acha que é bobagem porque tem uma dimensão de sensibilidade atrofiada. Não é que seja bobagem, é que a pessoa não despertou para isso, né? Para esse fato, né? Então, se trata de ir mais fundo no que é humano, no que é ser humano, né? E quanto mais fundo a gente vai no que é ser humano, aí já é uma constatação de toda a prática ecopsicológica. Quanto mais fundo a gente vai na experiência humana, e quanto mais a gente se abre para sentir o que é a teia da qual todos nós dependemos, surgem experiências de integração, de saúde, de conexão, que é difícil imaginar como alguém pode ser feliz sem isso.
Hoje eu comentava com a turma que está aqui, nós estamos tendo um curso lá no SESC, né, sobre ecopsicologia. Eu comentava de um autor chamado Martin Buber. Imagino que a turma que conhece do Martin Buber. E o Buber tem essa ideia do encontro, né, do encontro existencial. Um ponto importante para a ecopsicologia é o encontro existencial com o mundo mais que humano. Porque a psicologia está repleta de excelentes ideias sobre encontros existenciais com o humano. Mas como é que a gente pode ter um encontro existencial com o mais que humano? Com as outras espécies. Aqui eu acredito que vários já têm esses encontros com seu cachorro, com seus gatos ou com suas plantas, com plantas em casa, né? O que é a própria expressão do inconsciente ecológico buscando sair. E é o do inconsciente ecológico que vem essa dor quando a gente escuta falar de 260 venenos liberados. Né? E outras notícias mais trágicas desse tempo. Tem uma dor em nós. E a gente reage a isso porque a nossa vinculação com o mundo da vida é completa, é total. Psiquicamente, biologicamente, nós somos completamente vinculados. Então, não há como estar nesse mundo sem uma sensibilidade básica para o que acontece com a teia da vida. Não há como não ter. E é isso que a gente constata na ecopsicologia, porque a maior parte das pessoas consegue viver sem consciência dessas reações em relação ao que está acontecendo com o planeta. Agora, elas não percebem? Elas não sabem? Seguramente elas sabem. Todos nós sabemos o que está acontecendo. Só que, às vezes, a gente sabe, mas fica numa camada muito escondida da consciência. Né? Você sabe o que acontece quando você vive uma situação de risco e não assume que tem risco? Sua ansiedade sobe. Você nem se dá conta, mas a ansiedade sobe por causa disso. Se, além de risco, for uma situação muito limitadora da sua existência, você pode não saber por quê, mas vem angústia. A angústia vem para te lembrar disso, te tentar acordar para isso. Todas essas emoções mais fortes são sinais da alma tentando nos mostrar algo que nós não estamos nos dando conta. Né? Eu não vou nem falar que a indústria química está ganhando bilhões por conta da nossa pouca escuta a esses sentimentos. Né? Porém, nesse caso, se nós vivemos como você falou há pouco, uma ameaça civilizatória de ruptura do equilíbrio dos ecossistemas, que vai refletir no clima, e a gente vive como se isso fosse normal, não tem como viver com tranquilidade. Mesmo que você faça todas as práticas meditativas do mundo, tá? Essa angústia tem que aparecer. E o resultado é que a gente vai viver nessa faixa de ansiedade, né, que está querendo nos dizer algo que, em geral, não é assumido. Né? Então, na nossa perspectiva, né, quem trabalha com ecopsicologia, a gente acabou tendo que criar termos para explicar isso. Por exemplo, angústia ambiental ou ansiedade ambiental. Ok, nós temos muitas razões para ter ansiedade. Mas é muito surpreendente quando a gente se dá conta que ela está também associada a essas questões. Vocês me permitem fazer um pequeno experimento aqui com vocês? Né? Se eu propusesse a vocês nós fazermos, nesse exato instante, um ritual de despedida para as espécies que foram extintas hoje. Hoje, as espécies que foram extintas, vamos nos despedir delas? Prestem atenção, o que vocês estão sentindo agora? Precisa dizer alguma coisa? Está aí dentro. Isso é a nossa sensibilidade essencial. Né? Mas ela não vem à consciência para ocupar o lugar devido, porque na nossa noção de normalidade, isso não é assim tão importante. E de fato é, porque nós somos seres do planeta, nós somos seres das florestas.
Nós criamos sociedades para nos protegermos mais dos riscos da floresta, mas nunca deixamos de ser seres da natureza, né? Tanto que hoje, movimentos importantes dentro do urbanismo estão falando de cidades biofílicas. Já ouviram falar disso? Cidades biofílicas, que é simplesmente tornar as cidades lugares que honrem essa conexão profunda que nós temos com a natureza. Em vez de serem lugares que afastam a natureza, as cidades convidam a natureza de volta. Convidam o mundo natural de volta. E aí tem uma infinidade de pesquisas que mostram como a gente reage quando está perto de árvore. Como a gente reage ao verde, como reage ao azul. Não tem muito como questionar o tanto que a presença das forças da natureza, dos elementos da natureza à nossa volta, é um elemento de saúde mental, né? Em Brasília, em qualquer lugar do mundo, os lugares mais caros são os lugares perto de parques. Por quê? Como é que explica isso? Porque, subjetivamente, todo mundo sabe que viver assim é melhor. E aí vem uma pesquisa na Holanda que mostra que pessoas que moram a menos de 1 quilômetro de um parque, de uma floresta, têm todos os índices de saúde melhores dos que vivem mais distante, né? E não é só uma questão de saúde biológica, tem algo de subjetivo que vem, que desce em nós quando a gente está num lugar que tem vida exuberante. Então, uma cidade desconectada dessa exuberância da vida, ela já é uma expressão de algo que não está legal. E não é de fulano, de Beltrano, meu ou seu, é de todo mundo, é da forma como a sociedade evoluiu, né? Cresceu a partir de uma desconexão de uma dimensão da alma, que é essa do inconsciente ecológico. E aí, se o Gregory Bateson tiver certo, fomos nos tornando mais loucos e suicidas, inclusive. O termo técnico é ecocidas, né? Ecocidas. E o resgate da saúde passa pelo resgate, por exemplo, quando você propôs aqui a meditação. Por que a meditação é tão importante? Tem uma frase do Jung que hoje eu compartilhei com a turma lá do SESC. Ele diz assim: as pessoas procuram as praias, procuram as florestas e as montanhas para se limpar do excesso de civilização, né? E, de fato, se limpam. Pouco importa se elas vão para uma trilha ou vão à praia, ou se elas fazem um mergulho na própria alma, interpretando sonhos ou outras coisas, né? Ou seja, se você acessa a natureza por dentro ou acessa a natureza por fora, o efeito é o mesmo. Tudo volta para o lugar, diz ele. Tudo volta para o lugar. Por isso, meditação e um trabalho interno mais consistente virou uma necessidade de primeira grandeza para as pessoas dessa nossa era. Sem dúvida. Porque é um equilíbrio necessário. Mas a ecopsicologia vem dizer, por exemplo, na capa desse livro, Healing the Mind, Restoring the Earth. Curando a mente, restaurando a terra. Não é mais hora de pensar só em curar a mente. É hora também de restaurar a terra. Um movimento espiritual consequente, responsável, nesse momento, ele tem que ser um movimento de restauração da terra. A gente tem que começar o mais rápido possível a restaurar os ecossistemas. Você disse uma coisa que hoje está virando, isso está proliferando, essa ideia, né? De que nós chegamos num ponto que nós estamos precisando de florestas. Pedindo ajuda para as florestas, vamos dizer assim. E é realmente fundamental replantar os lugares degradados. Porque quando uma floresta cresce, ela puxa o carbono, né? Então é preciso criar florestas, né? E viver e aprender a viver em harmonia com as florestas. Porque a outra hipótese, que volta e meia eu escuto por aí, é algo do tipo: vamos assumir que sai caro demais recuperar o planeta
vamos gastá-lo até onde a gente puder, depois a gente vai para a colônia na Lua, que nós já vamos começar a fazer, depois para outra colônia em Marte, e esse é o nosso destino como seres humanos, ou seja, é botar a prática do filme Avatar, ou daquele desenho animado que a Terra virou lixo, ou Matrix. Então, para mim, tem uma mentalidade profundamente confusa e adoecida nesse tipo de pensamento, porque é tentar buscar uma solução a partir da negação dessa dimensão negada da alma. Vai levar para lá? Vai levar para outro planeta essa mesma desconexão? Se fosse um caminho de felicidade e plenitude, ir para Marte, para a Lua, levando a nossa incrível metodologia e mentalidade econômica, uau, seria bárbaro, não é? Mas é o contrário, vai levar a depressão, vai levar a ansiedade, vai levar a adoecimento, né? Então, é aquela história que o Einstein dizia, né? Você não vai resolver um problema com a mesma lógica que o criou. E o que está nos faltando é essa lógica sistêmica, ecológica, que nos coloca de corpo e alma dentro dos ecossistemas e que a gente possa explorar a experiência de fazer parte, sentir-se parte. Porque uma das características mais fortes de hoje é o sentimento de alienação, de não fazer parte de nada, né? Você não se sente mais pertencendo. E o sentimento é de vazio. Não tem como não ser. Aliás, o vazio não é um problema, ele é só um indicador de que a gente pôs fora o que não podia botar fora. Né? É isso. Faz sentido para vocês esse negócio? Que legal. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Pode fazer. Você? Pode. Na arquitetura biofílica, existe a forma de aplicar direta e indiretamente, né? Diretamente colocando as plantas realmente dentro do nosso ambiente para se conviver com elas. Indiretamente, você colocar um quadro, uma coisa que represente aquilo para você. Como que isso se aplica na psicologia? Tem uma pesquisa interessantíssima sobre isso, que foi a comparação entre como o nosso cérebro reage a contato com paisagens reais, né, de natureza, paisagens virtuais de natureza e paisagens não virtuais sem natureza. E, quer dizer, a pesquisa é um pouco mais complexa do que isso que eu acabei de escrever, tá bom? Mas o resultado é que a melhor reação cerebral é do contato direto com a natureza. Em segundo lugar, um bocado abaixo, fica a reação, a positividade da reação a ambientes, a cenários naturais, porém virtuais. E a terceira, lá embaixo, é cenários virtuais não naturais, né? Então, não tendo a chance na força viva da natureza, é ótimo ter essa opção. Lá em Brasília tem um lugar, é uma loja de material de construção. Eu não sei qual foi o gênio que botou um telão e esse telão fica passando cavalos correndo. Gênio, cara. Eu só compro lá. E um monte de gente. E é bem provável que outras pessoas vão comprar nesse lugar sem saber por quê. É só pelo efeito que aquela imagem provoca, né? Pocotó. Exatamente. Que é um risco, é um problema ecológico absurdo, né? Tem razão. Agora, por exemplo, eu também já fui a consultórios médicos, consultório médico, em que passava aqueles programas de televisão de 16h sobre crime. Caramba, é posto de propósito para o cara piorar. Não é? É isso. Essa história começou, e é uma pesquisa importante na psicologia ambiental, que eu acho que muitos aqui já fizeram contato com ela, que é uma pesquisa de um camarada chamado Ulrich,
num hospital na Pensilvânia. Ele foi convocado ele e a equipe de pesquisadores para tentar entender o que acontecia num dos andares do hospital, que era de recuperação de pacientes de cirurgia. Haviam 2 ambulatórios, você conhece, né? 2 ambulatórios. Num deles, as pessoas se recuperavam bem, com menos dor e mais rápido. O outro tinha mais intercorrências, inclusive. E aí, a conclusão. O que as pessoas se recuperavam bem, a janela dava para um bosque. Os que se recuperavam mal, a janela dava para uma parede de tijolos. Né? Quantos em São Paulo não moram de frente para paredes de tijolos? Né? Ou em todas as cidades e grandes cidades. Pois é, nós não fomos feitos para isso. Né? A gente precisa de contato com a natureza e de um contato com a natureza o mais exuberante possível. Né? O mais vivo possível. Isso a partir do efeito que ela provoca em nós. Agora, quando você tem um contato profundo, uma experiência profunda de entrar numa floresta, subir uma montanha, ver um cume de uma montanha, ou fazer um mergulho no fundo do mar, né? Ou simplesmente poder ser surpreendido por um animal silvestre, essas coisas reagem muito forte em nós. Né? E é isso, acho que... Né? Bom, tem tantos assuntos, né? Para a gente entrar na questão da infância. Infância é um assunto sério. Você falou da ansiedade ambiental e você acredita que seja uma coisa instintiva mesmo? Não, isso é do funcionamento psíquico natural. Quando você tem uma fonte de ameaça, você vai ter estresse. Se você tem uma fonte de ameaça, porém sabe, mas não sabe, ou sabe ou esconde de você, isso vai se transformar em ansiedade. Vai se transformar inevitavelmente em ansiedade. E aí, todos nós sabemos que já está acontecendo tudo isso com o planeta, a gente entra nesse ciclo porque a gente já sabe que está rolando. Exatamente, sabe que está rolando. Mesmo que a gente não queira ver, né? Um tópico muito importante no que a gente faz é a identificação de mecanismos de defesa nas reações da sociedade. O mais óbvio é o que Freud chamou de mecanismo da negação. Né? Você vê, mas não quer ver. Não quer ver. Tá, se você não está vendo, o negócio desapareceu? Não. Ele vai continuar lá dentro de você, só que transformado em ansiedade. Então, assim, por uma questão de cura, tudo que nós precisamos é reconhecer os nossos sentimentos em relação ao que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo com os ecossistemas, o que está acontecendo com a questão da água, o que acontece com os refugiados, porque nós somos seres hipersensíveis. Para viver na loucura e na correria, a gente suprime essa sensibilidade. E essa supressão se converte em sintoma. Algum tipo de sintoma. Hoje eu compartilhar uma experiência que eu tive hoje, que para mim foi o momento mais lindo do dia. Eu trabalho no SUS, eu faço um programa de educação em saúde na comunidade, é uma área de alta vulnerabilidade na Zona Leste. E aí eu tenho um grupo que chama Ser Saudável, né? E aí hoje nesse grupo a gente estava conversando justamente sobre a questão do acesso ao alimento, né? E tinha uma senhora que ela estava falando, poxa, eu adoro comer biomassa de banana verde, antes eu pegava o cacho que tinha ali no rio embaixo, agora eles estão tratando a água do rio e cortaram todas as bananeiras, e não tem mais bananeira. Aí eu falei assim, poxa, mas dá pra você plantar uma bananeira dentro de um vaso, né? Ela falou, então, eu já tava com essa ideia, meu marido começou a brigar porque eu comecei a montar a horta na laje da minha casa, ele falou, essa laje não vai aguentar, vai cair e tal, e aí a gente começou essa discussão, né? Aí, enfim, dentro desses encontros eu abordo justamente a questão física, emocional, espiritual, né, mental. E aí foi muito legal porque a gente começou a avançar na questão do que então é o saudável comer, né? Porque daí no final era,
tá, mas então onde a gente vai buscar comida? Porque nem todo mundo tem dinheiro para comprar comida. E aí eu comecei a falar da feira, que às vezes no final da feira eles jogam comida fora e tal. Aí todo mundo assim, doutora, mas assim fica difícil, né? Porque a gente pobre tem que ter uma carne na mesa, né? E aí eu falei, eu falei assim, então, são todos os conceitos que a gente traz, são crenças de que para ter saúde precisa ter uma carne, mas na verdade isso é um sinal de que vocês estão provando que vocês têm condições de ter uma carne, não que isso é necessário para você ter todo dia. E a gente estava nesse papo, nessa discussão, até que chegou num ponto que eu falei, olha, a gente estava falando sobre as especiarias, né? Eu falei, olha o potencial que tem de você consumir um manjericão, um alecrim, um orégano. Isso você pode ter na sua casa, não vai prejudicar a laje, né? E isso já vai te ajudar a desinflamar seu corpo e tal. Aí elas ficaram me olhando assim, eu tipo, mas na verdade mesmo acho que a gente precisava era então voltar para o meio do mato, né? Eu olhei pra cara delas e falei assim, é o meu próximo passo. Aí elas assim, podemos junto, tipo, a gente tava em 10, né? E aí eu falei assim, lógico, né? Porque é isso, então eu acho que só falta essa viradinha da chave, né? Porque na verdade tá todo mundo sentindo isso, né? Que algo tem que ser mudado. Então eu falei, muitas das pessoas que estão ali vieram de várias... do Nordeste, né? Grande parte vieram do Nordeste, buscando uma condição de vida melhor, né? Bom, para isso, todo mundo precisa ler o livro A Última Criança na Natureza. Quem não leu tem que ler. Vocês já leram isso? O Instituto Alana, aqui de São Paulo, foi que traduziu. Tá? A Última Criança na Natureza. Esse livro traz uma ideia, ele chamou de transtorno de déficit de natureza, que está acometendo todo mundo, mas especialmente as crianças, né? O fato é que a ausência do contato com a natureza gera sintomas nelas, né? Se a criança não tem chance de correr, botar o pé no chão, ficar no meio de árvores, vai aumentar a ansiedade dela, tende a aumentar o índice de hiperatividade dela, de déficit de atenção, né? Inclusive de obesidade infantil, inclusive de depressão infantil. Quando você bota a criança de volta na natureza, dá espaço para ela correr, explorar, né? A não ser que o caso seja muito grave, você vai ver que esses sintomas tendem a diminuir ou até desaparecer, né? O que está acontecendo é que as crianças estão trocando cada vez mais o mundo da natureza pelo mundo virtual. E o mundo virtual, ele tem sido uma transformação tão radical no nosso modo de funcionar, que existem já indícios de que o nosso cérebro tem se modificado por conta da chegada dos gadgets e dos aparelhinhos, né? O que pode significar, entre aspas, um avanço evolutivo da nossa espécie. Porque a tecnologia está gerando estímulos que antes nós não tínhamos, e essas estimulações estão realmente provocando uma evolução no nosso cérebro. Acontece que, de novo, é aquela questão, evolução em que direção? O fato é que, se nós continuamos, antes disso, quero dizer outra coisa, não há absolutamente nada de errado, aliás, é uma consequência evolutiva que nós tenhamos gerado instrumentos que provocam uma estimulação que nos faz evoluir. Porque sempre foi assim. Quando nós criamos uma pedra lascada, abriu outras possibilidades. Quando a gente descobriu como controlar o fogo, quantas possibilidades foram abertas? Aprendemos como se faz para plantar, olha o que a gente mudou. Então, sempre tem havido essas evoluções, né? Por meio de momentos de virada, e a revolução da informática é um grande momento de virada evolutiva. Algo que veio para ficar e que vai realmente nos transformar como seres e como corpo. Mas e aí? À custa de ansiedade? À custa de depressão? À custa de hiperatividade? O fato é que não há como negar o tanto que é importante a vida digital para as crianças. Mas é preciso, inclusive, políticas públicas, como faz a Noruega,
para gerar situações em que a criança possa ter tanto contato com a natureza quanto tem com o mundo virtual. Primeiro, porque isso provoca um efeito mesmo a nível de sistema nervoso, equilibra a criança. Segundo, porque deixa a criança vinculada a toda a nossa história evolutiva, em vez de desvinculá-la, criando uma psique hiperurbanizada, ignorante dos processos da vida, completamente alienada do que é o mundo da natureza, como o que está acontecendo com muitas crianças. Essas crianças que crescem alienadas, que tipo de defesa farão elas do meio ambiente? Né? Então, assim, quem são aqueles que vão pensar o meio ambiente, vão proteger o meio ambiente nas novas gerações? Porque se esse tipo de desenvolvimento infantil, crianças com videogames e com vários compromissos e repetindo a vida dos adultos, inclusive na falta de natureza, isso é um caos. Então, é muito importante essas pequenas... Eu estava contando para a turma lá do SESC, houve agora, em abril, uma conferência internacional na Grécia sobre florestas e saúde mental. E tem muita gente muito preocupada com esse fenômeno das crianças e tentando buscar soluções para lugares, assim, grandes metrópoles, para que as crianças tenham acesso a espaços naturais. Pensa-se, inclusive, em pequenas florestas. Isso é uma coisa que eu achei interessante. A proposta de um trabalho, né, que é pegar pequenos lugares e fazer ali subir uma floresta alta, com grande diversidade, mas com chance das crianças transitarem por dentro dessa floresta. Por exemplo, se você fizer uma floresta desse tamanho aqui, ó, dessa sala, né, grande, alta, com muitas possibilidades, pedra, água, etc., para uma criança de 4 anos, isso aqui é uma grande floresta. E pode ser suficiente para fazer essa vinculação, despertar o inconsciente ecológico nessa criança. Né? Por quê? Eu, por exemplo, como falei para vocês, eu cresci todas as férias numa fazenda maravilhosa nos Pampas Gaúchos. Muitos aqui dos que são mais velhos também têm pais que foram agricultores, ou tinham fazendas, ou tinham sítios. Agora, em geral, a nova geração não tem mais isso, não. Então, é preciso pensar em políticas públicas para abrir acesso para as crianças para espaços com natureza viva. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Isso é uma questão realmente de saúde pública. Né? Faz sentido? Marco Aurélio, contra Bolsonaro, faz qualquer coisa. Meu voto é seu, Marco Aurélio. Imagina. Mas isso é assim. Por enquanto, eu acho que nós estamos no meio de um processo, encantados com a tecnologia, encantados com o que os gadgets nos abrem, e realmente é encantador, né? Mas essa falta de consciência da importância do mundo natural, da qual sofrem os adultos, está saindo muito caro para as crianças. Então, eu sugiro a leitura desse livro, porque ele abre essa discussão maravilhosamente bem, né? E nos traz esse conceito que a gente precisa incorporar, que é de transtorno de déficit de natureza. Ele diz claramente que ele não pretende que seja uma nova categoria psiquiátrica, mas devia. Porque ela é real. O Marco Aurélio, com você aqui, eu fico tranquila para falar aqui, eu converso com as pedras. Sério, rola um lance. Quando eu vou lá na Chapada, assim, aquelas pedras, eu fico ali... Né? Porque se a gente abre, tem uma informação ali, né? Uau. E aí, elas me falam muito. Que bom, que aqui ninguém vai me chamar de louca, né, gente? Se eu falar que eu converso com as pedras. Já sabe. Ah. Bom, gente, a gente já está chegando aí, estourando quase o tempo do proposto. A gente combinou do Marco Aurélio conduzir a meditação de hoje. Vocês topam? E aí a gente fecha depois só com um mantra de fechamento para a gente ir embora um pouco mais aliviado desse lugar de angústia, mas que eu acho válida para trazer a responsabilidade para as nossas mãos. Então,
Vamos, acho que sentar numa postura, né, Marco Aurélio? Você... Você não toca um violãozinho assim, durante a meditação? Toco. Show. Esse? Lê? Agora você vai usar o microfone? Pretendo usar. Tá. Alô? Alô? Isso era para mim? Então a gente vai honrar nessa meditação a religião da Vivi. Sinta um corpo bem relaxado e confortável. Respirem profundamente, soltando completamente a respiração e ao mesmo tempo relaxando. Relaxe. Relaxe profundamente. Não há nada que não esteja nesse lugar que deva ter lugar na sua mente agora. Experimentando o presente enquanto inspira profundamente e expira suavemente. Você vai relaxando cada vez mais. Plenamente presente no agora. Você se visualiza nessa sala. Porém, na frente dos seus olhos está a pessoa que você mais ama. E você sente esse amor aquecendo você, gerado por essa imagem desse ser que tem o privilégio de receber o seu amor. E agora você sente que por trás dessa imagem, estão sentados outros seres com os quais você convive. Familiares, colegas de trabalho, amigos. Mas quem está na sua frente é essa pessoa especial. E agora, esse amor que essa pessoa especial provoca em você, num ato intencional, você dirige a todos os outros, como ondas saindo de seu coração. Esse amor atinge a todos os outros. E você deseja que todos eles se livrem dos medos, das raivas, dos apegos, que descubram as causas do sofrimento e as superem. E agora, esse círculo de pessoas ganha novos indivíduos. Todos os que estão nessa sala, todos os que residem nessa cidade, formando um grande círculo de pessoas. E de novo, esse amor que essa pessoa especial lhe provoca é emanado como ondas para todos os seres. E agora, todos os seres humanos do planeta compõem esse círculo. E cada um dos presentes nessa sala emana amor
para todos. Que todos descubram as causas do sofrimento. Que todos superem sua própria ignorância. Que todos possam vibrar na frequência do amor e da sabedoria. Expressões do nosso amadurecimento. Mas esse círculo é mais amplo ainda. Ele é composto por todas as florestas, pelas outras espécies, pelas árvores, mamíferos, aves, répteis, os seres das águas. Todos esses outros seres desse mundo mais que humano recebem o amor que brota em você, estimulado por essa pessoa tão especial. E agora essas ondas se espalham por todo o planeta. Dessa sala para todas as direções. E essa onda amorosa, de calor amoroso, toca o coração de todos. E agora você se vê fora do planeta, acompanhado de todos que estão nessa sala. Do seu coração emana amor por todo esse organismo vivo a que nós chamamos planeta. E essa onda penetra todos os seres. Você olha à volta e vê o cosmos infinito. Olha para o planeta como parte desse infinito. Essa grande pintura do drama cósmico. Você agora se aproxima novamente desse planeta que é a sua casa, que é a sua morada. Quanto mais se aproxima, percebe que todas as coisas estão em relação. Tudo depende de tudo. Tudo está interconectado com tudo. E você se aproxima da cidade de São Paulo. Se aproxima do espaço Aflora. E agora você está frente a frente com aquele que você conhece mais profundamente, você mesmo. E olhando para você mesmo, você canaliza todo esse amor que penetra você. Esse amor que traz junto o desejo de que você consiga se livrar de todos os seus sofrimentos pela sabedoria, fruto do amadurecimento, pelo amor, fruto da abertura. Sinta esse amor correr para dentro de você. Você, que é uma expressão de toda a teia da vida, que traz em você a expressão da inteligência criadora de todos os universos. Que todos os seres vivam em paz. Que todos os seres
vivam dentro do seu pleno potencial. Respire fundo 3 vezes. Lentamente comece a mexer seu corpo. Tome consciência do lugar, do aqui e do agora. E quando se sentir confortável, abra seus olhos. Que todos os seres em todos os reinos possam viver suas vidas em paz. Quero dar os créditos para quem criou essa meditação, foi Joanna Macy, um dos grandes nomes da ecologia profunda. Esse é o Marco Aurélio Billy Bill. Esse é um taste, é uma gotinha dessa dimensão profunda e maravilhosa a ser descoberta da ecopsicologia. A intenção de trazer o Marco aqui essa noite é realmente fazer esse cutuco interno em cada um de nós aqui, as pessoas que estão vendo online também e que logo mais vão ver, que a gente traga essa responsabilidade para a gente cuidar da nossa casa. Porque é loucura demais a gente destruir o que é nosso, destruir a própria casa. Profunda gratidão. O Marco tem uma formação de ecopsicologia em Brasília. O curso ainda não existe na Unipaz em São Paulo, mas nós já temos inscritos. Né, Marco? Eles ainda estão vendo, mas a gente já está vendo a coisa acontecendo. Aqui já tem uma coisa com o futuro, entendeu, gente? Que não existe separação, ela já está. E muito lindo o seu serviço, muito bonito. Tem uns caras geniais aí, nos quais eu me inspirei, devoto a eles essas ideias. Viva, né? Viva tudo isso, o nosso planeta. Gente, obrigada, Marco. Te agradeço, puxa vida. Você topar e pau. Foi no pé de uma araucária que um esquilo me encontrou, me trouxe um presente, consciência de estar presente, que o passado já não volta mais, o futuro nunca chegará. Aqui agora é onde devo estar, que todo dia é bom pra celebrar.